Hoje a gente vai estar falando sobre a Lei 8.112/90, né? Uma lei de 1990, obviamente. Essa lei, não sei se você já fez provas que tinha essa lei é em nível federal, é o regimento jurídico dos servidores públicos civis, obviamente não entra aqui a questão dos militares, né? Então é mais os servidores civis, tá bom? E a gente vai estar fazendo um rápido comentário aqui sobre esses 7 primeiros artigos aí da lei, os primeiros 7, né? E depois a gente vai estar gravando o restante dos vídeos sobre os outros, alguns artigos aí que a gente julga interessante, beleza? Vamos comentar aqui, se você já fez, repetindo, né? Se você já fez algum concurso federal, muito provavelmente já deu de cara com essa lei, porque ela é muito importante. O artigo 1º vai falar sobre um pouquinho da abrangência, né? Essa é uma lei, um regimento que ela vai abranger toda a questão da União, também das autarquias. Exemplo de autarquia para você aqui, o INSS, a Anvisa, o Banco Central e por aí vai, tá bom? São chamados de autarquias, né? Tem realmente aí essas questões. Também tem as fundações, então vai abranger todas, exemplo da FUNAI, FUNASA e várias, a Biblioteca Nacional, são várias questões aí que a gente tem como fundações, tá? São instituições de direito público aí, né? Beleza. Sobre a abrangência é basicamente isso aqui, né? É em âmbito federal, né? Os objetivos dela é estabelecer regras, que tipo de regra? Regras entre servidores públicos e administração. Então, estabelecer uma regra, e aí é muito interessante para o servidor estudar essa lei, porque ela diz quais são os seus direitos, seus deveres, esse tipo de coisa, e mostra, assim, em linhas gerais, a própria estrutura do serviço público, né? Então, é muito interessante essa lei. Se você já prestou concurso federal, com certeza já deu de cara com essa lei. E se não, se prepare, porque essa lei aqui é o beabá da coisa, entendeu? Ela sempre cai nesses concursos federais. Nos concursos em nível estadual e municipal, você não vai encontrar essa lei com esse nome 8.112. Às vezes você vai encontrar uma lei complementar, uma lei lá que é específica para aqueles servidores estaduais ou municipais, mas o geralzão dessa lei que você vai ver aqui, você encontra nessas outras leis estaduais e municipais, tá bom? Essas definições, e às vezes troca ali o nome de união por estado, então por município, algumas questões ali que se aplicam àquela realidade, mas em geral é isso, tá bom? Vamos aqui. Por isso você tem que consultar aí o regime jurídico do seu próprio estado, então do município. Ok, o artigo 2º vai falar sobre a definição de servidor. O que seria um servidor? Servidor basicamente é um sujeito que ele é legalmente investido em um cargo público, né? Ele passou em um concurso e ele legalmente, ou seja, por lei, ele está assumindo aquilo ali. Ele tem o direito de assumir, né? Tudo feito dentro da legalidade. O artigo 3º fala sobre o cargo público. Então já temos o servidor, é um sujeito que realmente ali ele será cometido de um cargo público. Mas o que seria um cargo público? Cargo público é como se fosse uma cadeira, né? Uma cadeira que nessa cadeira alguém vai se sentar, não se sabe quem. Então se abre ali a concorrência e vai selecionar alguém, a administração vai selecionar alguém baseado em alguns critérios para sentar naquela cadeira. Isso é tudo dentro da legalidade, obviamente, né? Assim, um cargo público seria um conjunto de atribuições e responsabilidade. No cargo público vai estar embutido esse conjunto de atribuições e também as suas responsabilidades de acordo com a lei, o valor que você vai receber, remuneração, essas coisas tudo ali vai estar relacionado ali dentro daquele cargo. O cargo é criado como se fosse a cadeira, foi criada, está ali, só esperando alguém sentar. Esse alguém que, obviamente, vai sentar na cadeira é o servidor, né? Então, se você vai trabalhar em empresas públicas, por exemplo, Correios, essa galera aí, o Banco do Brasil e outros aí, então, geralmente, esse pessoal ele é chamado mais de empregado público, né? Então, você tem uma denominação aí de funcionários públicos, que é um pouco mais antiga. Me parece, se não estou enganado, você encontra isso ainda no Código Penal, nessas questões aí, essa definição. Mas, atualmente, um servidor público, né? Um nome mais atual, mais chique. Beleza? Em relação ao acesso a esses cargos, tá? Concernente ao acesso, quem pode ter acesso a esses cargos? Qualquer brasileiro, né? A gente, às vezes, quando vê qualquer brasileiro, até se assusta qualquer coisa, porque a lei sempre tem uma pegadinha lá, que, mas esse aqui não pode. Beleza? Qualquer brasileiro, desde que tenha, por exemplo, mais de 18 anos. Aí já começa a pegadinha da coisa, tá? Então, basicamente é isso sobre os cargos públicos ali.
Agora, em relação ao serviço, o artigo 4 aqui ele fala um pouquinho sobre essa gratuidade do serviço. O servidor não pode prestar serviço gratuito, com algumas exceções, né? Por exemplo, um mesário ali e outras, talvez outras funções que pode ser exercido gratuitamente, mas em geral não pode, tudo tem que ser remunerado ali, porque realmente a coisa complica. O artigo 5º ele vai falar sobre os requisitos básicos dessa investidura. Investidura é você entrar, assumir, sentar naquela cadeira. Quais são os requisitos básicos? Os básicos, podem existir em outras exigências legais. Nacionalidade brasileira, você tem que ser brasileiro. Você tem que gozar dos direitos políticos, ou seja, você tem que estar ok com esses direitos políticos. Lembrando que no Brasil você não pode caçar os direitos políticos de alguém, você pode suspender o direito político, mas geralmente não caçar, tá bom? Por exemplo, quando um presidente, algum político faz alguma coisa errada, então ele poderá ter o seu direito suspenso por 8 anos, por 4 anos, enfim, dependendo da pena ali e do cargo ali que está ocupando. Gozo dos direitos políticos, quitação com obrigação militar, se você é homem ou reservista, o alistamento militar. E também se você é um brasileiro aí, que tem o seu direito, a questão do seu direito ao sufrágio universal, ao voto, então você tem que estar também ok com essa questão da justiça eleitoral. Você tem que ter também, isso aqui é óbvio, né? O nível escolar adequado, digamos que a prova lá exige fundamental, você tem o ensino médio. Então, além de ter o fundamental, você tem um nível a mais. Ok, tranquilo. É fundamental, você é doutor, quer concorrer para aquilo, beleza. O que não pode é você, de fundamental, e você ter um nível abaixo, ou zero mesmo, que aí já complica a coisa. Você tem que ter aquela idade mínima, né, que diz que está aberta a todo brasileiro, mas desde que ele preenche os requisitos. Todos, desde que esteja dentro dos requisitos ali. Relacionado à aptidão física e mental, né? Você tem que comprovar que você está bem física e mentalmente. Como eu falei, pode existirem outras exigências, dependendo se você vai concorrer para um cargo que tem uma especificidade maior, exige uma especificidade maior, características maiores, habilidades maiores, melhores. Então a seleção ela tem que ser um pouco mais rígida. E aí dentro da lei, dos requisitos da lei, não pode fazer aleatório, mas tem que ser dentro da lei, vão ter outras exigências. Então o candidato tem que ter isso. O candidato, sei lá, precisa falar inglês, 5 línguas, sei lá o que, hipoteticamente falando, né? Então aí é basicamente isso, pode ter outras exigências além dessa. Isso aqui é o básico, tá bom? Se a questão perguntar que é somente essa, tá errado, tá totalmente errado. Aqui você tem sobre os portadores de necessidade, é garantido em concurso até 20% das vagas. Não é que todo concurso tem que ter 20%, mas até lá, segundo a lei, até 20%, tá bom? Se tiver 5%, 2%, 10%, por essa leitura aqui seca da lei, você estaria agindo de acordo com a legalidade, com a lei, tá bom? Sobre a questão do artigo 6º, né? Geralmente esses artigos do 1 ao 9 a gente chama de primeiro, segundo, terceiro, quarto, nono. E do 10º para lá você chama de 10, 11, 12 e por aí vai, né? Geralmente. Sobre a questão do provimento. O provimento far-se-á mediante o ato de autoridade competente. Então eu vou assumir esse cargo, uma autoridade competente, seja em nível municipal, estadual ou federal, ela vai me receber meu documento, eu vou assinar aquela documentação toda e pronto, perante o ato daquela autoridade competente, eu agora sou um servidor, né? Ou não. Bom, sobre o 7º aqui, que é relacionado sobre a questão da investidura, você tem que essa investidura em cargo público, né? Essa entrada no cargo público, ela se dá com a posse, tá bom? Então você se apossou ali no cargo, então você já teve a sua investidura garantida, beleza? Próximo vídeo estarei falando aí a partir do artigo 8º sobre formas de provimento, né? Isso aqui é muito interessante e todos esses artigos aqui caem muito em concurso, beleza? Se você já conhecia a lei, deixa nos comentários aqui dizendo o que você acha da lei, se você é muito bom nessa lei, se você tem errado muitas questões no concurso relacionado a essa lei ou não, se está 100%, deixa nos comentários aí, tá bom? Se você não conhecia essa lei, também deixa aí dizendo aí as suas expectativas sobre ela e acompanha a gente aí nessa leitura aqui da lei seca, tá bom?
Até o próximo vídeo, valeu, se inscreva no canal se você quiser e compartilhar também com os amigos e assinar o sininho, né? Dar aquele joinha aí ou então se não gostou, beleza também. Valeu, fui!